Olá, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis, hoje com o capítulo 2, tá? A criação de Adão e Eva, que tá muito bonito esse capítulo 2. Como é que fala capítulo 2 em inglês? Chapter 2, ok? Or second chapter, chapter 2, do capítulo 2, tá bom? Que é a criação de Adão e Eva, Adam and Eve. Mas aqui tem um pedacinho aqui, ó, antes de começar, ó. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. Thus, então, era assim que estava feito, né? Os céus e a terra were completed. Então, aqui ele já dá uma introdução de verbo to be no passado, no plural. Até agora, no capítulo 1 de Gênesis, a gente viu o verbo to be no passado, no singular, was. Agora nós vemos o verbo to be no passado, no plural, ok? They were, tá bom? Thus, the heavens, os céus e a terra. Se você não assistiu o vídeo do capítulo 1 de Gênesis, você tem que ir lá e assistir. Por quê? Porque senão você vai ficar boiando aqui no inglês. E esse vídeo é para você que gosta da Bíblia e gosta de aprender e quer aprender a Bíblia em inglês para você pregar o evangelho, ou porque você gosta da Bíblia e acha melhor aprender o inglês pela Bíblia. Então é isso que a gente está fazendo aqui, aprendendo, estudando o inglês à luz da palavra de Deus, tá? Para você aprender e entrar aí na sua cabeça. Thus the heavens and the earth. Ok, o and é o conectivo, a gente já falou várias vezes dele, né? And e. And the earth they were completed. To complete é o verbo no infinitivo, to complete é o verbo no infinitivo, e completed é o verbo que acrescentou o ed, regular no passado. In all, em todo, ok? All é todo, in all, there, deles. Então, a obra estava toda completa, no vasto, aqui é vasto, tá, gente? Vast. Array, o que é array? É display, estava disposto, estava exposto, aquela exposição, tá bom? Array é o display, a disposição de tudo que Deus criou no mundo, tá? Que by the seventh day, então até o sétimo dia, by the seventh day, God had finished. Aqui o have, a gente tem um have no presente, have no presente e had no passado. God had finished, aqui tem o verbo regular no passado, God finished the work, o trabalho. He had been doing, aqui a gente tem um particípio passado, tá bom? He had been doing. Por que é o particípio passado? Porque aqui tem um verbo be, o to be, no particípio, tá? To be, he had been. E aqui eu tenho um verbo have, o verbo ter no passado. E aqui eu tenho pronome pessoal, he, ele. Ele tinha estado fazendo. Essa é uma tradução no pé da letra, tá? Dessa frase. He had been doing, que ele tinha feito, tá? Uma tradução um pouco mais simples, tá? Sem ser ao pé da letra. He had been, que ele esteve fazendo, tá? So, esse so é então. Então, aí, que a gente fala, né, bastante em português, aí, o que aconteceu? Aí, então, So, on the seventh day, no sétimo dia, he rested. Ele descansou. Aqui nessa tradução dessa Bíblia online, fala que ele descansou. To rest é o infinitivo de descansar. Rested, com ed, acrescentou ed, vira o quê? Muito bem, acrescentou ed, vira verbo regular no passado, rested. Mas aqui nessa Bíblia que eu trouxe, tá? Essa Bíblia aqui que eu trouxe, que é a Bíblia Good News Translation, a nova tradução na linguagem de hoje, ela fala aqui no Gênesis, no capítulo 2, tá? Chapter 2, verso 3, versículo 3, tá? Que ele também está no verse 3, verse 3. He blessed the seventh day.
Aqui está falando que because by that day he had completed his creation and stopped working. Stopped working significa parou de trabalhar. Então, no sétimo dia, não fala que ele descansou, fala que ele parou de trabalhar. No português, a palavra descansar significa você deitar numa cama, cruzar os braços, viajar, fazer outra coisa, tirar sua mente daquilo que você estava fazendo. Isso significa descansar, deitar, balançar numa rede, tá? Ficar longe de problema, não quer saber de problema. Isso quer dizer descansar, tá? No Aurélio. Agora, é diferente de parar de trabalhar. Por exemplo, eu posso parar de trabalhar em algo, mas continuar trabalhando em outro algo, em outra coisa. Eu posso parar de trabalhar. Então, o que aconteceu? Em uma versão, essa versão está falando que Deus descansou. E quem descansa é quem está cansado, tá? You rest if you are tired. If you are tired, you rest. Se você estiver cansado, você descansa. Mas Deus cansa? Does God get tired? Deus cansa? Não, Deus não cansa. God doesn't get tired. Então, essa tradução aqui do inglês, nesse inglês rest, de descansar, para mim não é o que eu me apoio nessa tradução aqui. Que ela fala que Deus, essa tradução aqui fala que Deus parou. Ele só parou de criar. Parou de trabalhar, parou de criar. Mas ele não fala que descansou, tá bom? He rested from all his work. Descansou de todo o trabalho. Parou. Tá? Não quer dizer que ele estava cansado. Then God blessed, abençoou. To bless, abençoar. Blessed. Acrescentou o ED, como é que eu falo? Blessed. Como se fosse um T aqui. The seventh day, and made it holy. Aqui tem o verbo irregular no passado. O to make é fazer no presente, de construir. To make. Made é construir no passado. Made it holy. Ele fez isso ser santo, tá? Ele abençoou para que fosse santo, santificado. O sétimo dia. Deus abençoou, então, o sétimo dia para se santificar. Agora, quem sabe qual que é o sétimo dia? O sétimo dia é na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Qual que é o sétimo dia? Não sei. Because, porque on it, nisso, he rested, ele descansou, he rested, from all the work of creating, de todo o trabalho da criação, that he had done, que ele fez, that he had done, que ele criou. Então, a gente entra no Adão e Eva, Adam and Eve. Lembra do conectivo? Adam and Eve. Adão e Eva. Aqui o verso 4, como é que fala verso mesmo, gente? Versículo 4, como é que fala? Verse 4. This is the account of the heavens. Esse é um account. O que é? This is an account of the heavens. Esse é uma explicação dos céus e da terra, the heavens and the earth, when they were created. Aqui de novo aparece o verbo to be no passado, no plural. They were created, ok? E aqui aparece o verbo regular to create, que é o infinitivo, to create, created no passado. Porque acrescentou o quê? O ED. Eu nem vou fazer o highlight. Highlight é o quê? Colocar aquele amarelinho ali, porque você já sabe, você que já viu meus vídeos já sabe. To create é o infinitivo, criar. Created é criar no passado, ele criou. They were created, eles foram criados. Aqui, no caso, tem o sentido de particípio passado. They were created. Ou eles foram criados, particípio no português, tá bom? Foram criados. When the Lord God, quando o Senhor Deus, when the Lord God, when the Lord, o Senhor Deus, made, quando ele fez, the earth, o céu, a terra, and the heavens, e os céus.
Isso já está claro para você, você já tem que falar. Por exemplo, você vai evangelizar, você já sabe falar. When God created heavens and earth, quando Deus criou os céus e a terra. In the beginning, no começo, when God created heavens and earth, no começo, quando Deus fez os céus e a terra, the earth, the universe, the earth was formless and empty. A terra era sem forma e vazia. Que isso que a gente viu lá nos vídeos passados. Você tem que ir lá e estudar. Pega também o papel e a caneta e vai anotando essas palavras, vai anotando tudo aí que você precisar. E vai repetindo tudo, todas as palavras. Para o vídeo e repete as palavras em inglês, para você saber quando você for fazer sua pregação, tá bom? When the Lord God made, quando ele fez the earth and the heavens. Isso aqui a gente já sabe, tá? Verse 5, versículo 5. Now, hoje. No shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work on the ground. O que está falando aqui? Está falando agora, isso lá no passado, tá? Naquele momento específico do passado, que Deus está mandando Moisés escrever sobre o que aconteceu no passado. É como se fosse um presente no passado. Ok? Now, agora. No shrub. O que é shrub? São aquelas shrubs, são aqueles montinhos de plantas. Sabe aqueles montinhos de plantas? Que são bem saudáveis? No shrub. São os montinhos de plantas. Had yet, esse had é no passado, não havia nenhum. Yet, ainda, ok? No shrub had yet, ainda, appeared, aparecido. To appear é o infinitivo, to appear, acrescentou o ED regular no passado, had yet appeared. No shrub had yet appeared. Tem uma palavra para shrub que não é montinho de planta. Ai, gente, como é que fala isso no português? Eu já falei para vocês que aqui eu não faço anotações. Eu só vou explicando a Bíblia porque eu não tenho muito tempo, sabe? Então, estou falando, fazendo o que Deus manda. Mas um monte de moita, sabe aquelas moitinhas de planta? Bonitinha, verdinha, bonitinha? É moita de planta. Had yet appeared on earth, na terra. And no plant, e não tinha planta, no plant had yet, não havia ainda, sprung up. Aqui, ó, também, esse verbo aqui é um verbo muito bom para você aprender. O que é sprung? Sprung é o particípio de spring. Spring, você sabe o que é spring? Spring é a primavera, não é? Então, quando você tem, quando as folhas, as flores se abrem, você fala que ela está springing up, tá? Que elas estão se abrindo, blossoming. E o spring é uma outra palavra, por isso que chama de spring o tempo, né? Inverno, verão, primavera, inverno. Primavera, verão, inverno. Spring é quando as flores estão bonitas, floridas, né? Então, sprung é o passado, é o particípio passado. Então, no plant had yet sprung up. As flores, as plantas ainda não tinham dado aquela formosura, ainda não tinham se mostrado lindas, maravilhosas, como elas são, né? For the Lord, porque Deus, esse for é porque, pelo que Deus, né? The Lord, que Deus, o Senhor Deus, had not sent, ainda não havia mandado. Esse sent aqui é também, esse é um verbo irregular, tá? Deixa eu colocar verdinho. Aqui o sent também é um verbo irregular, que está no passado. Por exemplo, qual que é o presente desse verbo? Send, send. S-E-N-D de dado, é send, to send, enviar. Sent, enviou. Sent, enviado, particípio. Send, sent, sent. Ok? So, God had not, ele não tinha enviado
rain, que é chuva, on the earth, na terra. And there was, e não havia, there was, não vou falar do and mais, porque o and eu já falei várias vezes, tá? There was, não havia, que esse aqui também eu já falei, there was, lá no início, nem vou falar, ficar repetindo. No one, não havia ninguém. No one, ninguém. To work, para trabalhar na terra. To work the ground, para trabalhar na terra. Não tinha ninguém ainda para trabalhar. Então, Deus ainda não havia mandado chuva e não havia ninguém para trabalhar na terra. Para que aquelas plantas ficassem bonitas, entendeu? Ficassem lindas, maravilhosas, como a gente vê hoje. Ainda estava no início da criação. Deus ainda estava no início do projeto dele. Verse 6, versículo 6. But, o que é esse but aqui, gente? Mas, porém, contudo, todavia, but, ok? Streams, o que é streams? Correntes. Stream, corrente, tipo corrente de água, tá? Stream. Mas pode ser stream de qualquer outra coisa também, tá? Streams, aqui no caso, é corrente de água. Streams came up from the earth. Vocês aprenderam lá no Gênesis 1 que debaixo da terra tem o quê? Under the earth tem o quê? Água, water. So, streams, as correntes de água, came up. Aqui tem um outro verbo irregular no passado. Qual que é o verbo no presente? To come, tá? Vir, começar, voltar, to come. E came é voltar, tá? But streams came up, voltaram, vieram, tá? Came up from the earth, da terra, and watered, aqui, ó, watered significa aguar, aguar. Aqui, water é água, tá? E watered é como se fosse aqui, vai ficar como se fosse aguado, tá? Mas é só para eu te mostrar aqui, water é água. Como é que você fala aguar as plantas em inglês? Water the plants, ok? Por exemplo, você fala, eu preciso aguar as plantas. I need to water the plants. To water é um verbo, aguar. Molhar as plantas. To water é água, to water é aguar. E watered é o verbo regular no passado, que porque você acrescenta o ed, ele virou aguado, molhado. The whole surface, o whole você já viu ali em cima o que é whole. Whole é todo, surface é a parte de cima do solo, do ground, do chão, ok? The surface of the ground. Então, a água vinha de baixo e aguava o solo. Ah, que lindo, né, gente? Verse 7, versículo 7. Then the Lord God, então o Senhor Deus, formed a man, aí ele formou. To form, é o quê? Verbo regular, to form, formar. Formed, acrescentou ed aqui no passado, formou. And then the Lord God formed a man, formou o homem. O homem aqui, tá? No sentido de ser humano, mas é o homem Adão, Adam. From the dust. O que é dust? O pó. Ok? From the dust. De o pó. Of the ground. Do chão. Do pó do chão. Do pó da terra. And breathed. E ele respirou. Breathed. Breathe. To breathe. Respirar. Breathed. Como é de aqui, ó. Breathed. Respirou. Breathe. Breath. Breathed. Respirou. Into his nostrils. Dentro das suas narinas. Ele respirou. Dentro. Into. Dentro. His, dele. Nostrils. Isso aqui é nostrils, ó. Esse aqui é nariz. Nose. Mas esse buraco meu aqui, ó. Nostrils. É o buraco do nariz, tá? Nostrils. The breath
the breath, aqui no caso, por exemplo, como você vê aqui esse verbo to breathe, ok, que é respirar, aí que você vê os nóstrils, que é o buraco do nariz, the breath, aqui é um noun, é um nome, tá? Um substantivo. O suspiro, o respiro, o sopro of life, de vida. Que lindo! Deus soprou o sopro de vida. Breathe into... Ó, olha que lindo isso, gente. And Deus, God, breathed, Deus respirou into his nostrils, no nariz dele, a respiração, the breath of life, da vida. Ai, que lindo! Deus respirou no nariz do Adam a respiração da vida. Mas aí a gente traduz como? Deus colocou em Adão o fôlego de vida, tá? Mas assim fica muito mais poderoso, né? Powerful. Poderoso, que Deus respirou dentro do nariz de Adão a respiração da vida. And the man, e o homem, became, outro verbo irregular, became, se tornou, to become, se tornar, became, se tornou, uma, que é o artigo indefinido, a living being, living, to live, o que é live? Viver, living, vivendo, being, um ser humano vivente, um ser vivente. Então, and the man became, ele se tornou um ser humano vivente, um ser vivente. Ele já tinha criado os animais, agora vai criar Adam, um ser vivente. Verse 8. Now the Lord God had planted a garden. Agora o Senhor Deus tinha plantado, né, esse T, tinha plantado, vocês já devem ter detectado aqui o ED, né? God had planted a garden in the east. Plantou um jardim no east, no oeste. In Eden, no Éden. And there, e lá, and there, he put the man he had formed. E lá ele colocou o homem que ele formou. Aqui, de novo, é desse. Já vão identificando aí. Verbo regular no passado. Para quem pergunta, como que eu diferencio qual é o verbo regular de qual é o verbo irregular? Na prática, aqui no texto. Tá? Você vai de tanto exercitar, de tanto praticar, você vai acostumando com isso, tá? Na repetição. And then he had formed. The Lord God, o Senhor Deus, verse 9. Made, aqui, ó, não tem como colocar o ED, aqui virou o quê? É o quê? Verbo irregular no passado. To make, infinitivo, fazer. Made, fez. All, já sabe que é todos. All. Kinds, tipos, já sabe que é tipos também, já aprendeu lá em cima, no capítulo 1. All kinds of trees, todo tipo de árvore, grow out of the ground. Que aqui, ó. The Lord God made all kinds of trees grow out. O que é grow out? Crescer para fora, tipo assim, sair para fora, sabe? É uma redundância mesmo. Grow out of the ground. Deus fez todos os tipos de plantas nascendo, saindo da terra, né? É isso que está falando. Deus mandou que as árvores saíssem da terra. Grow out of the ground. Grow out of the ground. Trees that were pleasing. Aqui nesse verbo pleasing, esse aqui é o verbo to please, ok? To please. Porque, professora, mas eu conheço please como please, né? Please, por favor. Aqui é um verbo. To please significa agradar. To please, agradar. Pleasing agradando. Aqui tem o ing. Vocês já devem saber que quando você tem um ing, é porque é um progressivo, tá? Agradando.
of the ground, aqui, of the ground, trees that were pleasing, estavam agradando, aí eu ia falar, please é por favor, mas to please é agradar, pleasing, agradando, to the eye, para os olhos, ok, to the eye, and good food, que Deus fez sair da terra as plantas e as árvores que eram agradáveis aos olhos e boa comida, porque a gente também come das árvores, boa comida. Ai, Deus é maravilhoso, God is wonderful. In the middle, no meio, in the middle of the garden, no middle do jardim, were, que estavam, aqui, verbo to be no passado, in the middle of the garden. Essas outras palavras que eu não falo que é verbo, aqui, por exemplo, é uma preposição, aqui é um artigo, the, of é uma preposição, aqui é um artigo definido, os, as. Garden é um substantivo, tá? É um nome, garden, jardim é um nome. Were é um verbo irregular no passado, é o verbo to be no passado. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer, e essa palavra, o que é? Você pode me mandar um comentário, ou você pode me mandar, explica mais sobre substantivo, nomes, adjetivos, fala mais isso ou aquilo, tá bom? O que você tiver a sua dúvida, você manda aí, que eu posso cobrir, né? Até me ajuda a melhorar mais para você entender melhor, tá bom? In the middle of the garden estavam the tree of life, a árvore da vida, the tree of life, aqui que a gente já está chegando, tree of life, and the tree of the knowledge, e a árvore do conhecimento. O que é conhecimento em inglês? Knowledge. Knowledge of good and evil. Knowledge, repeat, knowledge. Esse K aqui é um K mudo, tá? Você não pronuncia ele. Você não fala que knowledge, você fala knowledge. Knowledge, conhecimento. Of significa de. De good, de bem, e do mal. Esse evil é demoníaco. Evil, a tradução de evil é demoníaco, tá? A árvore do conhecimento do bem e do demoníaco. E do evil. E do mal. Eles falam mal só para não ficar falando de demônio, mas evil é demônio. É demoníaco, tá bom? Aqui, no inglês, é demoníaco. Verse 10. A river, um rio, watering, de novo a palavra watering, o que é watering? Você já deve saber. Aguava, né? Passava pelo jardim, the garden, flowed, to flow, fluir, flowed, fluía, tá? From, de Eden. A river watering a river watering the garden flowed from Eden, fluía do Éden. From there, it was separated. E de lá, from there, estava separado, separated, into 4 headwaters. Esse rio estava separado em quatro caminhos, tá? Esse rio que fluía no Jardim do Éden, ele desembocava em 4 nascentes, correntes, headwaters. Head é cabeça, water é água, tá? E 11. The name of the first is the Pishon, que é o primeiro rio. Porque assim, gente, por exemplo, imagina que aqui tem uma fonte de rio, tá? Aqui é uma fonte de rio que saía do Éden. Não sei se está dando, se eu estou com a boca, o microfone. Aqui tem um rio que é a fonte do Éden. E desse rio do Éden saía mais um rio que chamava Pishon. E o outro rio que chamava vou ver in a minute.
Gishon. E o outro rio que chamava Tigris. E o outro e quarto rio que chamava Eufrates. Tá bom? Eufrates. Então, aqui nesse rio que saía do Éden, ele se desembocava em 4 outros rios, tá bom? E esse rio que saía daqui, ele banhava esses 4 outros rios, tá? E, gente, uma curiosidade aqui, que esses rios estão na Ásia, ali na Turquia. Eu fui lá e é lindo demais, o Mediterrâneo é muito lindo, gente. E eu não tenho, porque assim, eu já fiquei pesquisando onde será que é o Jardim do Éden, né? Mas é um mistério, o Jardim do Éden é um mistério, porque ele foi escondido por Deus. O jardim, the Garden of Eden was hidden, foi escondido by God, por Deus. Mas ali no Mediterrâneo é tão lindo, o mar é tão lindo, as praias são tão lindas. E nota muito interessante que em Apocalipse fala das 7 igrejas, e as 7 igrejas estão na Turquia. Na Turquia ali fala do Éden, em Gênesis fala do Éden na Turquia, e em Apocalipse fala do Éden na Turquia. Do Éden não, das igrejas, desculpa. Em Gênesis fala do Éden na Turquia, ali naquela área, na região Mesopotâmia. Em Apocalipse fala das 7 igrejas que estão na Turquia. Gente, é muito interessante isso, é muito lindo. E eu tive lá, é muito lindo. A água, gente, a água quentinha, é muito gostoso lá. E a natureza, e o sol lá, é tudo diferente. Nossa, parece que Deus começou tudo por lá, sabe? Coisa mais linda. A river water in the garden flowed from Eden. Então, por isso que eu estou te falando que parece que o Éden estava lá mesmo, está lá, que é tão muito, muito lindo. From there, it was separated into 4 headwaters. The names of the first is Pishon. It winds through, aqui, ó. O nome do primeiro rio, né, é o Pishon. It winds through the entire land. Aqui, ó. It winds. Isso aqui, ó, winds é o vento, mas aqui no caso, ele vai na extensão dele. It winds through the entire vai pela todo land, toda a terra de Havilah. Where, onde there is gold, onde tem ouro. Gente, para quem acha que Deus é pobre, olha aí, Deus colocando o Éden numa região e fazendo o rio chegar aonde tem ouro, né? Verse 12. The gold of that land is good. O ouro daquela terra é bom. Aromático. Aromatic resin, uma resina aromática. Tá? Uma resina aromática. And, e o I, já não vou falar mais disso. O I você já sabe. É o onyx. O onyx é aquela pedra valiosa, preta, linda. Are also there. Isso tudo estava lá, né? Also é também. There é lá. Verse 13. The name of the second river. Just a minute. Só um minutinho, deixa eu arrumar isso aqui que eu tô. Okay. The name of the second river, o nome do segundo river. O que é second? Você já aprendeu. First, second. Second river, segundo rio. River, rio. É the Gihon. Gihon é o nome do segundo river. É o nome do segundo rio. It winds through the entire land of Cush. Então, a extensão dele vai até a cidade de Cush, até a terra de Cush. Então, quando Deus fez o Éden, já tinha uma terra de Cush, já tinha a terra de Havilah, tá? 14, verse 14. The name of the third river, the name of the third river is the Tigris. É o rio Tigre. É o nome do terceiro rio. It runs along
e corre, tá? No oeste, no lado oeste de Asher. And the fourth river, e o quarto rio é o Eufrates. Euphrates. 15, verse 15. The Lord God took outro passado irregular. To take, presente. Took, passado, ok? The Lord God, o Senhor Deus, pegou o homem, took the man, and put him in the Garden of Eden. Pegou o homem e colocou no jardim do Éden. To work it, para trabalhar nesse jardim. And take care of it. E cuidar disso, cuidar do jardim. Então, Deus pegou o homem e colocou no jardim, né? Que você lembra que ele fez o homem lá do pó da terra, soprou nas narinas, aí ele colocou ele nesse jardim para cuidar dele. Verse 16, and the Lord God, e o Senhor Deus, mandou o homem, commanded. To command é mandar. Commanded é mandou. Commanded the man. Abre aspas, né? Que Moisés está escrevendo aqui. And Lord God commanded the man. E o Senhor Deus mandou o homem. You are free to eat. Você está livre. You are free to eat. Você está free. Se você falar assim, se o filho vos libertar, if the son free you, you are free indeed. Se o filho te libertar, verdadeiramente será livre. Se o Filho de Deus te libertar, que é um versículo, verdadeiramente você será livre. Aí você fala em inglês. If the Son, olha o tanto que é facinho. If the Son frees you, you are free indeed. If the Son frees you, you are free indeed. Ok? Se o Filho te libertar, você será mesmo livre. You are free to eat. Aí Deus falou para Adão, you are free to eat. Você está livre. Free, livre. Para comer. To eat é um verbo irregular no presente. Você está livre para comer. From, de, any, qualquer. Tree, árvore. In the garden, no jardim. Você está livre para comer de qualquer árvore do jardim. 17. But you must not eat. Você não deve comer. You must, dever. You must not, não deve. Eat from the tree, da árvore. Of the knowledge, do conhecimento. Of good and evil, do bem e of good, do bem e do demoníaco. Evil. Gente, por que eu estou falando aqui? Porque a tradução de good e bad, ela é bem e mal. O que é good? Bom, bem. O que é mal? Bad. O que é evil? Demoníaco. Tá? Eu não estou inventando. Essa é a tradução. Essas são as palavras. Aqui, ó. Aqui nessa tradução aqui dessa Bíblia, já está falando aqui, ó. He made all kinds of... Não. Let me see. 18, the Lord God said, not good for... eat the fruit of that tree. If you... God... Nessa tradução aqui dessa Bíblia, nessa versão, está falando bom e mal, bad e good, ok? Then the Lord placed the man in the garden of it to cultivate and guard it. He told him, you may eat the fruit of any tree in the garden, except the tree that gives knowledge of what is good and what is bad. Então, nessa Bíblia aqui, ele está falando bom e mal. Agora, nessa versão aqui, ela está falando bom e evil. Evil é diabólico, tá bom? Mas um ou outro tá errado, não importa. Um ou outro, o Adão não tinha que ter comido daquilo que Deus mandou não tocar, né? Good and evil. For when you eat from it, porque se você comer disso, for when you eat,
When, quando, you eat, você, eat, comer, from it, disso, you will certainly, o que é certainly? To be certain, com certeza, to be certo de alguma coisa. Certainly, certamente, die, morrerá. To die, você vai morrer. You will é o auxiliar do futuro. Se você comer, when you eat it, when you eat it, quando você comer, you will certainly die, você certamente morrerá. No verse 18, the Lord God said, Deus disse, it is not good for the man to be alone. Não é bom para o homem to be alone, to estar só, ok? I will, aí já começa o futuro, tá bom? Os auxiliares do futuro. Estava no passado, agora vai passando para o futuro. I will make, eu vou fazer, a helper, uma ajudadora, suitable for him, uma que é suitable, compatível com ele, tá? Porque os outros eram tudo animal, né? Ele tinha que fazer um ser humano para o Adão. Verse 19, now the Lord God had formed, agora o Senhor Deus tinha formado, had formed, out of the ground, do chão, all the wild animals, todos os animais selvagens, and all the birds in the sky, e todos os pássaros do céu. Então, Deus formou da onde todos os animais e plantas e os pássaros do céu? Ele formou do chão. Ele tirou da terra. God had formed out of the ground. Ele tirou da terra, out of the ground. All the wild, todos os animais selvagens. And all the birds in the sky. E todos os animais do céu. Os pássaros do céu. He brought, to bring, aqui ó, outro verbo irregular. To bring, trazer. Brought, trouxe. Tá? Passado de bring. He brought them to the man. Trouxe eles para o homem, tá? Ele os trouxe para o homem, para ficar uma tradução mais formal. To see, para ver. What he would name them. Qual seria o nome que ele daria a eles. And whatever, e o nome que for, whatever significa qualquer que seja, tá? E qualquer que seja o nome, the man called each living creature, qualquer que fosse o nome que Adam called, chamasse. Aqui está um verbo regular no passado, ok? Call, chamar. Called, acrescentou o ed, chamou. Each, cada living creature, cada criatura vivente, that was its name. Então, qualquer nome, whatever the name, whatever qualquer nome que Adam desse para aqueles animais, para aquelas coisas, os pássaros, os peixes, aquilo ia se chamar, porque Deus deu autoridade para o Adam dar o nome às coisas, tá bom? Governar sobre as coisas. Verse 20. So, então, the man gave names to all the livestock, e aí o homem deu nomes a todo tipo de gados, de birds, dos pássaros in the sky, no céu, e all the wild animals, e todos os animais selvagens. But, for Adam, mas para o Adão, no suitable helper was found. Então, entre os pássaros, os animais selvagens, rastejantes, não tinha nenhuma compatível com ele, suitable, compatível com ele, com o Adão, porque o Adão era de 4 patas, mas ele andava em pé, né? É aí que é bom você explicar que o homem não veio do macaco, tá? Que esse vídeo é para pregador, não é para ateu. E não é para quem acredita que o homem veio do macaco. Se quiser também pode assistir, mas você não vai concordar, e problema seu. O homem não veio do macaco. O homem era um animal, não era um animal, desculpa. O homem era um ser humano, human being, made by God, created by God, criado por Deus, de
quatro patas, no sentido de que eu estou falando, né? Mas ele tinha 2 pés, 2 mãos e estava em pé. Por quê? Por quê? Porque nós fomos, o Adão, ele foi criado à imagem e semelhança do Criador, de Deus. Então, nenhuma ajudante ou nenhuma pessoa foi compatível com Adão. Verse 21, so the Lord caused the man. Então, Deus ele causou que o homem, ele fez com que o homem to fall into sleep, que ele dormisse. Aqui é um verbo também, irregular, to fall, mas ele está no infinitivo. Ele fez com que o homem dormisse, tá? Into deep sleep, se entrasse em deep, profundo sono, ok? Deep sleep. And while, e enquanto, esse while aí é enquanto, and while he was sleeping, enquanto ele estava dormindo, he took one of the man's ribs, ele pegou um dos lados da costela, ribs, a costela, quem aí gosta de comer ribs, né? A carninha, a costelinha de porco, né? He took one of the man's ribs, pegou uma da costela, took é um verbo irregular no passado, to take, presente, took, passado de take, pegou. He took one of the man's ribs, and then, ele closed up, e aí fechou, to close, fechar, closed up, fechou. Up, esse up aqui, gente, ele significa completamente, tá? Esse up, ele aparece de várias formas. Nesse sentido, ele está falando assim, por exemplo, supondo que eu tenho um corte aqui, daqui até aqui, supondo, e Deus me livre disso, que eu tenho um corte daqui até aqui. Eu vou fechar ele com pontos, por exemplo. Aí eu fecho ele todo. O que eu falei? Eu fecho ele todo. I'm closing it up. I'm closing up. Closing up significa eu estou fechando ele todo, completamente, tá bom? Esse up significa que ele está fechado todo. The place with the flesh. Então, Deus fechou esse lado, esse buraco que ele tinha, ele fechou com a carne, tá? Com flesh, carne. With flesh. Verse 22, then the Lord God, então o Senhor Deus made a woman, e aí o Senhor Deus fez a mulher, from the rib, qual que é a palavra para rib que eu falei agora, gente? Ai, ai. Then the Lord God made a woman from the rib, da costela. He had taken out, que ele pegou, esse taken também é um verbo irregular que está no particípio. He had taken out. Como que é esse verbo irregular? To take. To take é o infinitivo. Took é o passado de take. Ok? Pegar, to take. Peguei, took. Taken, pego, pegado. He had taken out of the man, que ele tirou do homem. And brought her to the man. Oh, stop it. And brought her to the man. Ok. And brought her to the man. E trouxe, esse aqui também é outro verbo irregular no passado. To bring, trazer. Brought, trouxe. Trouxe ela, brought her to the man, para o homem, até o homem. Verse 23. Then man said, então o homem disse, this is now, isso é muito usado em casamento, né? This is now, essa é agora, bone, osso of my bones, osso dos meus ossos, bone of my bones, and flesh of my flesh, e carne da minha carne. Ah, professora, mas carne não é meat. Essa carne meat é de comer, isso aqui é flesh. Aqui, na verdade, é skin, pele, tá? Mas a carne de ser humano, por baixo da pele, é flesh, tá bom? She shall be called woman. Então, ela deve se chamar mulher. She shall be called, she shall. O que é esse shall? É a mesma coisa de will no futuro. Shall
dever. Não, no caso, não, no caso não é, sorry, no caso não é o do shall de futuro. Esse é o shall de dever, tá? She shall be called woman. Ela deve se chamar mulher. Deverá se chamar, devia se chamar mulher. Be called woman. For she was taken, porque ela foi tirada do homem. Então, ela se chamada woman, porque ela foi tirada do homem. She was taken. Take, took, taken. Foi tirada, é o particípio de take. Out of man. Verse 24. That is why, por isso, a man leaves his father, o homem deixa o pai, e a mãe, and his mother, and is united, está unido, to unite, unir. United é o particípio de unir. United to his wife, junto à sua esposa. Wife, esposa. And they become, e eles se tornam, one flesh, uma carne. Adam, verse 25. Adam and his wife, o Adão e sua esposa, sua mulher, were both naked. Both, ambos, tá? Adam and his wife were, estavam no passado, to be no passado, both, ambos, naked, pelados, nus, and they felt no shame. Shame é vergonha. Felt feel, to feel, sentir, felt, sentiu. Eles sentiam no shame. They didn't feel any shame. Eles não sentiam vergonha. Que lindo, né? Então, eles não sentiam vergonha. E aqui a gente acaba o nosso capítulo 2 de Gênesis, tá? Eu espero que eu não tenha demorado demais, porque tem muitas nuances e muita coisa para explicar. Agora, se você gostou do seu vídeo, curte desse vídeo, do seu vídeo. É seu, né? Esse vídeo é seu. Curte, compartilha, comente. Se você quiser que eu explique coisas como oração subordinada, discurso direto, discurso indireto, o subjetivo. Se você quer que eu aprofunde mais em gramática, ou em concordância, nominal, verbal, essas coisas, você pode me mandar algum comentário, pode me falar, que eu posso trabalhar também essas coisas com você, se você precisar, tá? Se for isso que você precisa. Se você estiver feliz com o conteúdo, se eu falar, estou gostando, continua, deixa o seu comentário, curte, aperta aí o like, curte, comenta, compartilha com quem você acha que precisa de aprender o inglês para pregar o evangelho fora do país, quem tem um chamado, tá? Ou quem apenas quer aprender o inglês, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até mais com o nosso capítulo 3 de Gênesis. Obrigada por assistir esse vídeo e até logo.